grande cantor. Ele é pastor da Igreja do Nazareno, em Campinas. Nós temos uma comunhão muito grande. Servo de Deus. Muitas ministrações que fazemos aqui, nós convidamos ele, a família veio junto? Não, eu... Graça e paz, tudo bem? Eu vim trazer socorrer uma família aqui em Limeira. É só bucha, né? Não. Não. É Ceasa. Ah, tá. Então, É muita coisa. E não dava tempo de chegar lá, eu falei, deixa eu dar um abraço ao meu pastor, meu amigo antes. Esse é Mateus Amém? de carinho. Graça e paz. Eu não canto não, viu, irmãos? Quando eu canto, debaixo do chuveiro, para de sair água. Então, meu negócio é tentar pregar só. Dá uma palavra, então. Não, só um abraço mesmo. Fique à vontade de te ouvir. Amém. Deus abençoe. Uma bênção ter você aqui. Pastor Marcos. Um dia a gente estava aí no mundão dessa terra, subindo a ladeira para voltar para o hotel, na Via Sacra ali, e já estava escurecendo tudo, e ele ficou nervoso, engatou uma cesta, pegou umas 4, 5 malas, que tem aquela gente que ele levando a mala de um em um degrau. Aí ele falou assim, deixa essa frescura aí, meteu 2 no peito, segurou uma na cabeça. Aí eu falei assim, esse é doido. Ele falou assim, não vamos chegar nunca. Aí eu fui fazer igual. Irmão, subiu aquele poder, aquela virtude, a Bíblia manda imitar a fé. Aí eu cheguei no destino, já comecei a andar torto, já sem nada. Então é para quem tem mesmo, não é para quem quer. Bora lá, irmãos. Nós vamos à palavra de Deus. Deixa eu abrir aqui a contagem. Nós vamos à palavra de Deus. Feliz por tê-lo aqui, viu, pastor Marcos? Sua família. Fica aqui o meu carinho dos nossos obreiros também. Vamos à palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, livro do Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler, não tem como você se perder da sua leitura semanal. Você vai prestar o máximo atenção possível. E além de prestar atenção, você vai dar a ocasião, gravar, remoer a palavra de Deus no seu coração, para que ela possa te orientar e te ajudar. Aí você diz, pastor, mas isso daí é uma escrita, é uma narração de quase 2000 anos atrás, mas tem uma preciosidade poderosa nos dias de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola
aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrando no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-os juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pelas mãos direitas, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto e se pôs em pé. Passou a andar entre outros com ele no templo, saudando, louvando a Deus. Tem mais um aí? Não tem? Então vai até aí. Senhor, fala conosco, dai-nos a tua bênção, ministra a tua unção, e que possamos ser abençoados por ti, em o nome de Jesus. Graças a Deus. É um momento de muita paz, alegria, regozijo. Todos os São Paulinos viraram brasileiros, todos os flamenguistas viraram brasileiros, todos os corintianos continuam na maloca. Então, vai sendo uma benção aí. O povo vai falando aí de futebol, e eles contam daí, eu quase não estou assistindo, conta tudo, e eu não entendo quase tudo nada. É uma benção no nome de Jesus. A pergunta que se fica para trazer a organização na igreja. A moçada vai vir assistir o jogo aqui? Não vai ter o jogo aqui. Beleza, tá. Tem uma planta que ela é colocada ali, ó, e está o círculo de oração. Sábado agora, que dia é hoje? 21. Sábado agora é o último mês do ano e teremos o relógio de oração. Por isso, agora, imediatamente, os obreiros já estão correndo e já vai colocar lá o relógio de oração. Porque está muito frio, nós vamos, de meia em meia hora, vamos orar. Quem não ora, não vence. Mas vamos lá. Texto muito conhecido por todos aquele que pertencem à igreja, aquele que vive à procura do mais do Senhor, e a Bíblia vai contar a história, já na ação primitiva, algo diferenciado que, até antes de Jesus ter morrido na cruz do Calvário por mim e por você, e após ter morrido na cruz do Calvário por mim e por você, Jesus, ele ficou 40 dias na terra. A Bíblia diz que por 10 dias os seus discípulos, temerosos,
com medo do amanhã, com medo dos disque-disque, com medo das falatórias, com medo das pessoas que estavam esperando eles se subjugarem ou se darem por vencido, com medo de fracassar, com medo de não conseguir dar a volta por cima, com medo de poder ou estar destruído todo o projeto de 3 anos que Jesus ensinara. Para nada valia ou para nada estava dando, e avalia o modo de que como eles se comportaram com Jesus, os vocabulários que eles aprenderam com Jesus, as roupas que eles passaram a usar como discípulo de Jesus. Quando existia um discípulo de Jesus percorrendo tanto a Galileia como a Judeia, como Samaria e também como lá dentro de Jerusalém, era fácil identificar quem eram os seguidores de Jesus. Jesus não era só um milagreiro que existia na sua época. Existia mais pessoas que se falava e se afirmava como milagreiro. Existia mais pessoas que falavam e se firmava com soluções sociais, antropológicas, culturais. Existia mais pessoas que aproveitava da situação, e não só na base da conversa, da filosofia e sim do engano. Por exemplo, um homem que morreu, que foi solto no lugar de Jesus, e Jesus foi crucificado no lugar dele. O homem era ladrão, era assaltador, o homem era assassino, mas ele tinha 400 guerrilheiros junto com ele, pois ele era da região ali misturada. Era sempre aquela turma lá dos saduceus. Tinha uma linha teórica muito difícil, mas garantida também para eles. A mesa do judaísmo, porque eles também faziam parte do povo de Israel. É óbvio que faziam parte, e tinha lá a sua condição de 24, faziam parte, escolhias, e eles vinham para a reunião administrativa, política, espiritual, religiosa e etc. E eles davam lá o seu voto em favor do seu povo. E isso acontece porque depois do despojo, depois da guerra, que foi muito grande, 400 anos de guerra, e aonde países e países começaram a destruir o povo de Israel, e o povo de Israel foi cativo 70 anos na Babilônia e 72, alguns dizem 79, na Síria. O que sobrou da Síria foi muito pouco, porque os bárbaros pegaram, e os bárbaros já eram canibais, já era terrível. E nesse meio tempo, eles foram pegando a costume, foram pegando as manias, as influências da onde eles estavam vivendo. Influência para não poder morrer, influência para poder ir adiante, não se permitir vencer, para poder apregoar o reino do patriarca Jacó, para sustentabilizar o reino já era outra Bíblia, que era o reino de Davi. E eles vêm na sua monarquia. E na monarquia, a Bíblia diz
que existia e vinha junto, e Deus não dava a unção dos 3 poderes para nenhum homem. Um homem muito de Deus, ele dava 2, e era através da unção do óleo, o ato de ungir. Dava-se a unção da seguinte forma: dava-se a unção para aquele que era rei. Ele ia subir ao trono, ele era ungido rei. Ele ia agora ser reconhecido como profeta das nações, era dado a ele a unção e sacerdotal. Era dado outra unção dada ao homem, era a unção profética. A unção do rei. O rei comandava o povo. O rei administrava a terra do povo. O rei cobrava os impostos e fazia e preparava sempre o povo, para que o povo fosse sempre despertado, atento, para que o povo pudesse ser enérgico, para que o povo pudesse ser sábio, para que o povo pudesse ser inteligente e pudesse estar em prontidão para qualquer momento de guerra. Porque ali, a guerra, os interesses são messiânicos. A segunda condição era o sacerdócio. O sacerdócio era quando o homem, ele fazia e andava pelas desventuras da vida, mediante o seu querer, mediante o seu achar, mediante a sua astúcia, e assim ele via andando e sem se perguntar e dar conta, ele se afastava do mandamento de Deus. E até mesmo do congregar de Deus. Ia se afastando, misturando-se, influenciando com outros povos, quando batia algo chamado não arrependimento, e também nem pecado, quando batia o remorso no coração, eles iam e procuravam então o sacerdócio. O sacerdócio, conforme aquilo que ele tinha feito, aquilo que ele tinha cometido, o sacerdócio, ele não podia falar para ninguém, e dava-lhe a penitência, dava-lhe a direção, e como fazer as coisas acontecer, para que ele pudesse ter a libertação, e ter também a sua alma acalmada, para ter o fluir de Deus na sua vida, para que ele pudesse e viesse a alcançar a força do Deus Todo-Poderoso, a potência, o vigor do renovar das suas forças, para poder continuar progredindo e prosseguindo na caminhada da fé. Já passando por Jesus, também na caminhada de Cristo. Existia então a terceira. A terceira unção era a unção profética. A unção profética era algo interessante. Bom, se os sacerdotes falavam com Deus, era Deus, o sacerdócio, falava com Deus, e só falava com Deus porque os seres humanos falavam e contavam os seus pecados, desdices, as suas tristezas, medos e anseios. O sacerdote, na oração, ia apresentar os amigos, os seres humanos que criam, levavam lá o seu sacrifício, e ele ia levar aquilo ali a Deus. Sacerdote. E o rei reinava, preparava sempre uma estratégia para não ser dominado pelos reis desse mundo.
Inclusive, irmãos, porque das 12 tribos, eles foram se influenciando, se misturando, e eles mesmos foram se guerreando. É o que acontece no dia de hoje. A Bíblia vai dizer que eles vão fazendo aliança, e com aliança vem então os costumes, os hábitos. Começa primeiro com os vícios, vício territorial. Depois vai mudando, vai costumes. Do costumes vira hábito. Vira o hábito de vida, é a mesma coisa que escovar dente. É a mesma coisa do que o almoço e o jantar. É a mesma coisa que para nós brasileiros, termos o arroz e feijão na mesa, o pão e a manteiga, é hábito. Aí já vai fazer, já está inerso, já está inerente, já está incorporado, não precisa se aprender para termos isso. Isso vem de normal. Agora, tudo isso eu tenho falado, e eu tenho falado que o profeta era ungido, e o profeta, Deus falava com o profeta, e o profeta falava com Deus. Deus falava com o profeta falava com Deus. Só que o profeta não podia ser político, não podia ser, mãe de Ná. Tinha que ser gente firme. Ele não podia estar comprometido com o povo. Ele tinha que estar comprometido primeiro com Deus. E aí a Bíblia diz, e vai falar, que chegou Jesus Cristo. E Jesus, ele veio e fez o seu papel como profeta. Profeta da palavra de Deus. Não é profeta porque eu estou sentindo, é profeta da palavra de Deus. É profeta. E na profecia de Jesus é essa. A profecia de Jesus é essa. É chegado a vós o reino dos céus. Ele não veio para quebrar a lei, ele veio para cumprir. E quando ele cumpre a lei para consertar tudo que a lei e tudo que os homens fizeram antes da lei, até Adão. E vem ele consertando. Ele era o prometido, ele era o ungido, ele era o que se assentaria no trono de Davi, seu pai. Ele era aquele que colocaria os inimigos de Israel por escabelo dos seus pés. Ele era o Deus poderoso. Era ele que reinaria e faria o reino de Israel encher ou chegar no ápice da glória. Precisava ter o domínio político, precisava ter ele o domínio religioso, precisava ele ter o domínio agora da influência religioso, o político, bélico e também o político, o regime espiritual. Aí estava tudo fechado. A Bíblia diz que Jesus foi tudo isso. Só não teve o poder bélico. Chamado de rei o foi. Quando o mataram, não deram a ele uma coroa, deram a ele uma cruz. E por 3 vezes, 3 línguas diferentes, o chamaram de rei. Eis aí o rei. Falando-se e cumprindo-se o que diz o livro de Jó, que quando a maldição fosse levantada, a bênção viria, e viria de uma maneira tricotômica, 3 vezes, declarando a glória e a santidade do Senhor. E veriam eles que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Jesus é santo na minha vida,
é santo na tua vida, é santo na vida daquele que crê. A santidade do Senhor pairou em Jesus Cristo, e de lá para cá continua 2000 anos. Jesus Cristo é santo, o Pai é santo, o Espírito Santo de Deus é santo, e toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. E Ele é o poderoso, abrindo a sua boca, a sua palavra sai como espada de dois gumes, e não sai para ficar vazia, dando curvas e fazendo ondulações. Ela vem e vem em cima do alvo, vem para cumprir aquilo que Deus, que Jesus Cristo faz e quer fazer. Agora, Jesus veio para trazer, depois de 400 anos de silêncio, a situação divina. Jesus pregava: é chegado a vós o reino dos céus. O evangelho é chegado a vós. O evangelho é o quê? Fala alto. Isso. O que é o evangelho? A palavra evangelho é o quê? Oh, não, se mata eu. A palavra evangelho é o quê? Boas novas, novidade divina, boas novas, gravíssimas. Vamos falar do evangelho, vamos falar das boas novas, daquilo que Deus tem de bom para nos dar. Boas novas. Boas novas. Estamos congregando hoje aqui para termos boas novas de Jesus. Tem uma música que a gente cantava assim, que era cantava assim: reunimos aqui só para louvar ao Senhor, novamente aqui em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para dar. Reunimos aqui só para louvar ao Senhor. A pessoa quando canta aí, começa a cantar, estamos reunidos aqui para louvar ao Senhor novamente aqui. Ele está falando que ele tem um hábito. Estamos aqui unidos, glorificando o nome do Senhor. Está falando de força. Aí ele diz, novamente aqui. Porque às vezes tem coisas na vida que não está dando certo. Ainda. Está embolado o meio de campo. Mas vai dar certo. Se Jesus estiver na causa, dá certo. Se Jesus está com você, dá certo. Se você tem um pacto com Deus, Deus tem um pacto contigo. Se você tem uma aliança com Deus, Deus tem uma aliança contigo. E aquele que veio buscar a Jesus de coração aberto, ardente, coração aquebrantado, Deus não desprezará. Hoje é o dia da tua bênção, hoje é o dia da tua vitória. Hoje é o dia de você levantar daqui e saber que o Senhor é Deus e que vai muitas pessoas adentrarem e saírem e tem que aprender a glorificar a Deus. A Bíblia diz, e Atos vai dizendo o seguinte, primeiro, olha lá, ele diz assim, e Pedro e João, um ora e um concorda, regra de Jesus, aonde estiverem dois ou mais reunidos no meu nome, ali estarei no meio de vós. Regra da concordância, hábito judaico, hábito que Jesus deixou para os discípulos.
quando enviava para pregar o evangelho, iam de 2 em 2. Hábito que o próprio Jesus fazia. Jesus já não andava mais sozinho. Ele ia orar, ia com um discípulo. Aí você diz, às vezes, pastor, o discípulo que estava junto, ele ouvia a oração, às vezes sim, às vezes não. Às vezes se separavam. E aí, uma parte da oração, eles ficavam juntos. Porque aí o propósito era um propósito unificado. Era um propósito único. E aí, quando alguém ia orar, quando um deles ia orar, falar da tua alma, rasgar o coração, fazer prova com Deus, ele fazia sozinho. Mas estavam ali, orando. E aí a Bíblia diz que Pedro e João e Pedro subiram para o templo para orar. Essa é uma condição física e literal. Na escadaria da porta chamada Formosa, a escadaria muito grande, era a maior escadaria para se entrar e ter acesso à cidade. Era uma escada enorme. E a escada era formosa, de puro ouro. Eu não vou ficar dando aí de detalhe, que vai acrescentar. Era de puro ouro. Bonita, linda. Linda. E às vezes, irmão, nós temos que pregar um Jesus Cristo formoso. Um Jesus Cristo formoso. Pastor, estou pregando errado, porque a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 53, que olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Ele não era formoso. Ele era indesejável. Mas o Cristo morto e ressurreto é formoso, irmão. É virtuoso, irmão. É lindo, meu irmão. É coisa maravilhosa. Traz alegria na nossa alma. Alegria da salvação. Como a alegria da salvação, Ele nos traz força. Porque a alegria do Senhor, a nossa força é, diz Neemias. Ele revigora o nosso querer. Ele direciona os nossos passos. Ele nos guia pelas águas tranquilas. Refrigera a nossa alma. Ele nos traz paz no coração. Nos leva a pasto verdejante. Nos acode e está conosco quando estamos passando pelo abismo de sombra da morte. Não precisamos entrar em desespero, porque Ele está conosco. E aí o cajado e a vara come no lombo, para que não venhamos a nos precipitarmos e cairmos em escuridão eterna. Deus nos ama tanto, que Ele nos acolhe, nos abraça. Ele também nos corrige, nos instrui e nos ama. E quando não sabemos o que fazer, espere no Senhor teu Deus e entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Esse é o Jesus. Esse é o Jesus que servimos. Boas novas. Irmãos, se perder essa linha, perdeu a razão. Não pode perder a razão pela qual nós somos crentes. A razão por qual somos crentes, ou somos servos de Deus, é que
está chegando uma novidade aí. E das boas. Fala aí para o seu irmão, está chegando novidade boa para você. Literalmente falando. Literalmente falando. Estava os discípulos, já batizados no Espírito Santo, com a virtude do Espírito Santo. Capítulo 4 aqui, vai aparecer que eles se uniam em oração, e até estremecia o monte, porque eles oravam com veemência, eles oravam com força, com aptidão, com clamor. A Bíblia diz que eles, sendo abençoados, e caíram na graça do povo. Na graça do povo. Tem gente, irmão, que olha, era uma pessoa, você sabe que existia, quando eu era criança, a conversa que era assim, o fulano, quando se converte para Jesus, ele fica mais bonito. Ele fica mais bonito. Quem já ouviu falar disso daí? Quem já ouviu falar? A pessoa que saiu do mundo, veio para Jesus, fica mais bonito. Quem já ouviu falar isso daí? Irmão, isso eu não sei falar para você. Eu não sei falar para você, mas que tem muita gente que dá, né? Entra na linha. Né? Entra na linha. Né? Começa a tomar banho. Eu já contei aqui. Um homem trabalhou aqui, trabalhava 2 anos e meio. Trabalhador, não dava um sorriso. E vinha para a igreja, sentava ali no meio, não dava um sorriso. Quando foi um dia, eu estava aqui andando durante o dia, ele trabalhando aí, com as coisas. Quando foi um dia, eu estava mexendo nas pedras aqui da frente, eu vi ele entrando com um sorrisão. Eu falei, pronto, ganhou na loteria. Aí eu já pensei, quanto que sai na loteria, porque o dízimo da loteria é brincadeira. Não é, irmão. Não é para jogar, não é. Mega Sena, loteria, essas coisas, não é. Pecado, é jogo de sorte. Mas se a carne for fraca, jogou e ganhou, dizima. Não pega 2 vezes, não. Brincadeira, ó. Isso daí, moedinha abençoada. Ó, bora. Escuta. Nessa situação aqui, Pedro e João fazia o prático. A igreja primitiva estava arrebentando. Agora Deus derrama uma graça, chamada Charles, diferente, um carisma especial, a ponto de um ajudar o outro, e ninguém dizia que aquilo que era dele e ele conquistou, era dele mesmo. Era do Senhor Jesus e para a casa do Senhor. Então eles vieram numa multidão, e a Bíblia diz que Pedro e João foram orar como costume. Repete a palavra comigo. Costume. Isso. De novo, costume. Eles eram costumeiros. Costumeiros a orar. Eles tinham o hábito de orar. Orar é costume, irmão. Orar não é curvar a fronte, parecendo, desculpa a expressão, galinha do pescoço destroncado.
Não. Orar, irmão, não é pegar nesse frio, entrar na coberta e faz uma reza meio rápida, uma oração. Com Deus eu me levanto, com Deus eu me durmo, com Deus eu levanto, com Nossa Senhora e o Espírito Santo. Não. É falar com Deus. Não é entrar na cabeça, debaixo da coberta e falar, Jesus, dormiu, babou. Não estou falando isso. E também não estou falando para você levantar às 4 da manhã e tacar a cabeça, né, no chão e ali orar. Eu estou falando de você orar com reverência ao Senhor, sabendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é espiritual. As estratégias aqui na terra nós vamos ter que definir, mas há estratégias que são espirituais, têm que vir e têm que sair dos céus. Senão seremos fracassados. E agora, a oração como base do negócio, ela é do jeito que está escrito assim. E Pedro e João, eles foram para o templo a orar. E ao orar, a Bíblia diz assim, subiam Pedro e João a orar. De novo, literalmente, subiam. Faz que nem o aviãozinho aí da Golf. Vamos lá. Subiam para orar. Irmão, quem ora está subindo espiritualmente. Quem ora tem mais resposta divina. Quem ora é mais agraciado. Quem ora é mais revestido. Quem ora tem a resposta de Deus. Quem ora não vai ser envergonhado. Quem ora e tem uma vida de oração, a glória do Senhor é sobre a vida dele. Oração. Subir a escadaria a orar. A hora era a hora 9. Às 3 horas da tarde. O sol mais escaldante naquela região. Meio-dia às 3 horas. Depois já vai mudando. Pega ali, meio-dia, 3 horas. Quando Jesus morreu, deu o inverso. Quando ele estava na cruz, meio-dia escureceu, 3 horas ele morreu. Mas eles estavam ali a buscar a Deus no templo. Hábito. Congregar é hábito. Tem muita coisa que mudou-se o hábito. Eu louvo a Deus por você que está nos ouvindo pela internet. Mas cultuar a Deus, estar na igreja em união, hábito, costume. Não cultuar de dizer que é crente, virou costume. Lá no livro de Hebreus vai dizer, não se afastando da congregação, conforme o costume de alguns. Esses alguns têm costume e depois influencia você. Costume. Costume de Jesus. Ir na igreja. Ir todo sábado. Estava na sinagoga. Costume. O zelo pelas coisas do Senhor, disse Jesus, me devora. A outra versão diz, pela casa do Senhor me devora. Não faz sentido você ter zelo por aquilo que não é teu e por aquilo que você não ama. Mas se você está na igreja é porque você tem zelo. Zelo por você mesmo, pela sua alma, pelo seu espírito, pela sua carne, zelo pela sua história e zelo também da promessa de Deus na tua vida. É zelo.
É zelo. Não pode sair. E aí, a Bíblia vai dizendo que eles estão subindo a hora nona. Irmão, mesmo no momento mais claro, óbvio, momento que é algo já definido, não precisa nem pedir ajuda dos céus. Para isso, nós ainda oramos e pedimos a intervenção do Espírito Santo. Na vida é assim. Precisamos pedir ajuda para o Espírito Santo na hora de, por exemplo, vestir uma roupa. Vai lá, vou vestir um tênis. Aí você fica, que tênis eu vou? Hoje tem tênis, né? Um tênis tem 50 cores. Coisa. Mas você fica lá, verde ou amarelo, verde ou amarelo. Aí você volta, ora. Senhor, fala comigo, você volta lá, está o mesmo tênis, um verde e um amarelo, um verde e um amarelo. Aí você ora, até chora na presença de Deus. Deixa de ser fresco. Deixa de bobagem. Escolhe lá. Não, hoje eu vou de verde. Não, tá mesmo. O Brasil perdeu, hoje eu vou torcer para o Marrocos, vai de verde. Acabou. Né? Não precisa muita coisa. Mas, na luta do dia a dia, tem muita coisa que parece que vai arrebentar a boca do balão, vai dar tudo certo e vai te dar dor de cabeça. Nós, pastores, já investimos em coisas que nós sonhávamos que ia dar certo. Ia ser algo para arrebentar a boca do balão. E arrebentou a boca do balão, arrebentou a nossa própria boca, arrebentou tudo, acabou com tudo, destruiu tudo, não ficou nem nada. Isso é orando. Imagine aquele que não ora. Nós precisamos muito da ajuda do Espírito Santo, gente. Nós precisamos muito. E ele vai subindo a escadaria. E antes de chegar na porta chamada Formosa, existia ali um homem. O homem era coxo de nascença. Nasceu, era ali. Coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta chamada Formosa. Se você olhar para pensar, a porta chamada Formosa, que era de puro ouro, combina com um mendigo no canto. Uma coisa não tem nada a ver com outra coisa, que nem diz a minha mãe. Minha mãe às vezes fala assim, você não entendeu, uma coisa não tem nada a ver com a outra coisa. Eu olho, eu falo, grande filósofo. Não, sinceramente, eu começo a temer os filósofos do passado, porque ela dá cada sacada. Ela falou, uma coisa, outra coisa. Eu falei, entendi, mãe. E aí eu começo a rir, e ela fala, está rindo por quê? Não, porque foi profunda a filosofia. Goste, vamos embora. Aí ele estava dizendo, e o homem que era coxo estava lá. Nascido, era colocado ali diariamente, no templo. A porta do templo. E aí a Bíblia diz que o povo entrava a orar. Entrava a orar. Os discípulos estavam fazendo a missão que cabia a eles e que ninguém tinha orientado a eles fazer, senão o Espírito Santo de Deus. Eles estavam entrando a orar. Se eles estavam entrando a orar, a hora nona, eles estavam no bolso, ou tinha no bolso, dinheiro, ouro ou prata. Porque ninguém entrava ali sem oferta. E o mendigo era colocado desde criança. Ele tinha problema, ele era coxo da perna.
Mas ele não era mirrado de mão. Ele não era tonhão na cabeça. Cesarião, bezerrão. Aquela cara de... Não. Ele foi crescendo, ele foi se arrumando, ganhando terreno. Começou no andar lá de baixo. E foi indo, agora ele estava lá em cima, do lado direito. E ele era tão inteligente que ele tinha, é óbvio, a norma romana dava a ele essa condição. E ele pedia dinheiro para quem ia entrar. Estava mexendo com judeu, para quem ia entrar no templo. Porque todos que entravam no templo, ia oferecer ali a sua adoração, oferecer ali a sua oferta, o seu sacrifício. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É isso aí. Ele ia até um lugar chamado, ele entrava na igreja, entrava num lugar chamado gasofilácio, e ali ele fazia a sua petição, colocava ali o seu dinheiro, e depois voltava e continuava orando. A Bíblia diz, lá no livro de Mateus, já começa a dizer que no ano, 400 anos de silêncio, na época de Zorobabel, tinha fariseu, que ele ficava na porta do templo, para tirar, orando, para tirar o dinheiro das viúvas e das pobres. Não precisava entrar. Irmão, nós precisamos sim. Esse lugar é chamado casa de oração. Esse lugar é chamado templo do Espírito Santo. Eu sou chamado templo do Espírito Santo. Você é chamado templo do Espírito Santo. E quando nós estamos aqui, unidos em uma só fé, num só amor, numa só paz, num só Espírito, a glória de Deus, ela se manifesta em nós. Então, o congregar é importante, sim. Jesus vai dizer de uma maneira figurativa, dizendo, eu sou estreita é a porta, que conduz à salvação, e são poucos que se esforçam, olha o esforço aí, se esforçam a passar por ela. Tem gente que fica na porta do lado de fora, e nunca entra. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Jesus que está na porta, batendo na minha porta, batendo na tua porta. Eis que bato na porta, e se alguém ouvir a voz no seu coração, e ouvir-me, abrireis a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com eles, e ele ceará comigo. Ceia era feito à noite, no momento noturno, no momento escuro, travado, trancafiado, e você não tem saída e nem resposta. Está lá Jesus Cristo, batendo na porta do teu coração, e dizendo, olha, pode abrir, porque eu entrarei, cearei com você, vai ter festa, e vai ter alegria, vai ter vitória, vai ter paz, e vai ter solução. Mas para ser cristão pode ter complexo de inferioridade. O menino, o homem, que era um moço, ele sempre esteve aí. E a situação era essa. Jesus sempre congregou nesse templo. Sempre. Para Jesus curou a muitos. Mas aquele menino ouvia falar de Jesus, dizia que é Jesus, falava que era Jesus, muitos comentavam Jesus, mas ele continuava esmolando. O máximo que ele podia pular um degrau acima.
Mas dessa vez ele estava na ponta do degrau. E aí ele já conhecia os discípulos de Jesus pela maneira de vestir, pela maneira de falar, pelo sotaque. E a Bíblia diz que ele fita os olhos, vai de longe e vem buscando Pedro. Pedro e João, Pedro e João, Pedro e João. Pedro e João vem e agora sai do meio, encosta bem do lado aonde aquele aleijado estava, aquele coxo. E a Bíblia diz que quando passa perto dele, a Bíblia diz que vendo ele, o coxo, a Pedro e a João, que ia entrando no templo. Vamos parar aqui. Tem coisa, irmão, que até o diabo sabe. Vamos jogar rasgada aqui? Tem coisa que até o capiroto sabe. Olha, vem dois andando e subindo a hora da oração. Se eles estão subindo a hora da oração e vão entrar no templo, eles vão orar e fazer a sua petição, adoração, etc, etc, etc. Eles estão com um propósito, e o propósito é voltar e sair dessa porta abençoado. É isso que você veio fazer aqui. Entrou triste, vai sair alegre. Entrou caído, Deus vai levantar. Entrou abatido, Deus vai revigorar a sua força. Entrou agora perdido, vai sair salvo. E se entrou agora querendo obter algo só material, esquece, meu irmão, vai receber a bênção material e espiritual na alma, no corpo, no espírito, porque o meu Deus é um Deus provedor e tem o controle e o domínio de todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Igreja. Aí ele teve a sacada, se eles entrarem na igreja, a oferta vai ficar lá. Então eu vou pedir a oferta antes. Tem muita gente que não é abençoado porque ele quer dar volta em Deus. Ele quer dar volta em Deus. Ele é muito esperto. Era aquele tipo de pessoa que quer pular o muro para enganar o portão. Não adianta. Eu já peguei uma filosofia de vida aí que há uns 1 ano e meio atrás, mostrei aqui para os irmãos, 1 ano e meio atrás, eu estava andando na rua. Estava andando na rua, lá perto de casa, aí o homem entrou. O homem entrou com o carro, abriu. Aí ele foi entrar de novo no carro, saiu um cachorrinho desse tamanho. E eu ali aquecendo. Canelinha fina. Aquecendo. Para não perder o passo. Está lá. O cachorro saiu por detrás do banco, veio, deu a volta, e do jeito que ele veio com o dentinho dele, quando eu dei nele, ele segurou. Ainda bem que ele era levinho. Irmão, quando segurou, eu ergui, mas eu tenho medo dessas coisas, eu ergui. Esse lado aqui. Eu ergui, eu tenho a mordidinha, assim. Ficou até bonitinha. Parece até uma coisa bonita. Eu ergui, e quando eu ergui, eu pensei assim, o cachorro vai soltar.
Imagine, o cachorro veio junto. E ainda fazia assim, cara. E aí veio o dono. Irmão, o medo, suando gelado. Veio o dono. Oh, meu amor. Não que amor nada. Falei, solta. Aí eu bati na fuça e ele soltou. Correu na casa do dono. O dono falou, e o sangue descendo. O dono falou, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, só foi atacado por um pitbull. Ô bichinho bravo. Falei assim, não, é ciúmes. Falei, meu Deus do céu. Pensei comigo depois que eu fui embora. Eu digo, em casa, então. Mas olha. A turma pegou a fita. Aqui a gente não pode falar a verdade. O povo aqui é perigoso. O povo aqui é perigoso. Então, aí tem, vai tomar vacina. Eu falei, quem tomar vacina? Não, porque tem que tomar vacina de raiva. Eu falei, não, eu vou dar o endereço, vai lá, ó. Dá vacina no cachorro. Eu estou inteirão. Mais lascado não posso estar. Bora, vamos nessa. Mas ele tinha uma inteligência. E a inteligência dele era lógica. E ele vai para Pedro e João e agora implora. Ó, dai-me uma esmola. Irmão, o nosso Deus não é Deus de esmola. O nosso Deus é um Deus de graça. O nosso Deus é um Deus de prosperidade. O nosso Deus é um Deus que nos ama, nos aconchega, nos acolhe. O nosso Deus é o Deus que cura as nossas feridas, restaura a nossa alma, regenera o nosso espírito, compreende o que somos, o que temos e aquilo que há de acontecer na nossa vida. Ele é poderoso para nos organizarmos, porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. O salmista 119, ele vai falando de todas as situações que ele pudesse passar na face da terra, e até mesmo lá quando ele foi concebido no ventre da sua mãe, e ele agora vai falar do que Deus pensa do pensamento dele. E aí ele fala, é excelso o vosso pensamento para com aquilo que eu penso, tremendo e terrível, inescrutável é quem pode o declarar. É um Deus poderoso. E o camarada lá, talvez ficou um pouco triste, porque Pedro e João, ele faz algo, e o que ele faz? Ele diz, olhe para mim, fite os seus olhos em mim. João vai junto, olhe para nós, fixe os seus olhos em nós. Não temos ouros e nem prata. Tinha oferta? Tinha. Mas era de Deus, não era dele. E um dê aos outros aquilo que é de Deus. O que é de Deus é de Deus. Não dê dá a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. Não dê aquilo que é de Deus a César. E aí a Bíblia diz que nessa condição ele teve que fechar o ângulo, o periférico da visão dele e prestar atenção, entrar numa ótica, nós chamamos de ótica fenomenológica, direta. E Pedro diz assim, olhe para nós, não temos ouro, não possuímos prata,
mas temos outra coisa. Irmão, você pode não ter nada, pode não estar com nada, o mundo pode estar conspirando contra você, as lutas da semana, as lutas do dia a dia, pode estar oprimindo, querendo te entristecer, mas lembre-se, esse mundo não tem nada para oferecer, mas eu e você, também quando estamos em períodos terríveis, secos, ardilosos, períodos no qual não sabemos dar nome à aflição, podemos confiar sim no Cristo Jesus, no Senhor dos Senhores, naquele que morreu na cruz por mim e por você, e saber que através de Cristo nós temos o maior tesouro do universo. Não temos ouro nem prata, Ele é o dono do ouro e da prata, e o dono do ouro e da prata desceu da tua glória e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e o nome dele foi dado de Jesus, e a ele foi dado glória sobre glória, e a Bíblia relata e descreve que ele veio como homem, e como homem não se atreveu a ser igual a Deus, mas foi fiel até a morte, e por isso ele triunfou. Quando estou falando essas coisas, eu estou dizendo que o sangue valoroso, milagroso de Jesus, o sangue que tem poder, o sangue que cura, transforma, o sangue que traz a salvação, é maravilhoso, extraordinário, ele é grandioso, mais alvo do que a neve, ele é poderoso. Por quê, pastor? Porque ouro e prata não dá para se comparar. O que eu tenho para te dar, o que você tem para me dar, o que nós temos para dar ao mundo, que o mundo não pode nos dar, é Jesus Cristo de Nazaré. Salvação, irmão. Estamos numa época que se a pessoa conta um problema, quem está na roda conta dois. O que contou dois, um terceiro fala, você não viu nada, ele conta três pior. Aí vai, fechando o mundo, porque a boca fala do que o coração está cheio. Tem gente que é má influência. Nunca está bom. Nunca está ruim. Porque está sempre péssimo. Aí Pedro diz assim, você vai receber daquilo que temos. Ninguém pode dar o que não tem. Repete comigo, ninguém pode dar o que não tem. Isso. É isso. É boa. E aí ele diz, o que tenho eu te dou. Olhe para nós. Quando ele orou, ele olhou para os discípulos. Ele diz, o que tenho eu te dou, olhe para nós. Imagino que passou pela cabeça. E ele tacou algo e cruzou uma espiritualidade. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Quer milagre melhor que esse? Saúde e perfeição, ele mesmo, em vez de ficar sempre fora, a vida inteira, fora da igreja, agora ele entra no templo. O homem era coxo. Não vou fazer aqui, está frio. A perna, os artrilhos travados para trás.
joelho, os ossos travados desde criança. Colocavam ele assim. Não tinha mobilidade nenhuma. As respostas dos neurônios não chegavam. E aí Pedro libera a palavra de Cristo para ele. Levante e anda, em o nome de Jesus. Essa é a pregação que devemos fazer. Você tem que se levantar. Você tem que se levantar. Você tem que se levantar. Você veio aqui para ouvir isso de mim. Você tem que se levantar. Você está tão perto do milagre, mas precisa se levantar. Precisa se levantar. Não tem o que dizer e não podemos falar outra coisa que o Evangelho exige renúncia. Se ele se levantasse e andasse, ele perderia a capa de abnegação. Teria que trabalhar de novo. Mas é melhor andar com Jesus do que depender da humanidade. Você tem que se levantar. A Bíblia diz que ele tentou se levantar. E aí uma mão amiga de Pedro o puxou para aliviar os atritos que os ossos já calcificados, finos, não exercitados, sem músculo, precisava agora aguentar o corpo inteiro. Pedro e João, Pedro segura de um lado, João segura do outro. E eu imagino ali, me permite, os ossos estralando, com os nervos, a perna, vai. Quando o homem se sente em pé, ele dá o primeiro passo. Irmão, você tem que dar o primeiro passo. É dando-se o primeiro passo na fé, pela fé, que você vence. Você não vence ficando amoitado, você não vence ficando à beira da porta, você não vence ficando à beira do caminho, você não vence querendo causar sensação, comoção no coração dos outros através da miséria. Você vence se colocando em pé. Se coloque em pé. Se levante espiritualmente. Se está difícil se levantar, tem homens, mulheres de Deus aqui, que hão de fitar os olhos em você, vão te dar o ombro, e você vai ficar de pé. Você vai dar os primeiros passos de fé. Você vai conseguir a caminhada cristã. Você vai vencer. Você vai conseguir. Você vai tirar da mente o objetivo financeiro e vai agora entrar num objetivo de conquista. E aquele homem, quando sentiu que estava firmado-se em pé, e deu um passo atrás do outro, que João, que Pedro nada, a Bíblia diz que ele saiu saltando para dentro do templo. Em outras palavras, Jesus faz um milagre na tua vida, para que você seja um adorador nesse lugar. Um adorador. Você não vai ficar na mão de terceiro. Vai ser alegria para Pedro e João. Existe muito Pedro e João que diz assim, nós olhamos nos olhos dele, nós falamos, levante e anda. Aí ele tomou a decisão, o problema é dele. Não, tem gente que você vai precisar chamar mais vezes a atenção dele. Presta atenção, olha aqui. Mesmo que a pessoa fale,
Levanta porque você tem condição em nome de Jesus. É promessa. Tem gente que está caindo, de pé. Isso. Vai servindo a Jesus. Está alegre, que nem aí ele ficou alegre, porque ele nunca tinha andado na vida. Ele entrou pulando, glorificando o nome de Jesus. E há momento na vida, irmão, que você não vai conseguir chegar aqui na igreja pulando, saltitando, falando, glorificando, exaltando, enaltecendo a grandeza do Deus vivo. Nada disso. Há momento que você vai entrar aí e falar, meu Deus. Está difícil, hein? Essa semana está brava. Mas você vai chegar aqui, tua força vai ser renovada, o Espírito Santo de Deus continua te guiando. Deus é Deus de vitória. Se coloque em pé. Não arrume luta onde precisa. Tem luta que não precisa. Não precisa. Precisa. Dá para você fazer o prático. Não seja preciosíssimo pelo seu direito. Entendeu? Faz, olha a sabedoria, olha o que diz a sabedoria. Eu tenho um casal lá em cima, com um nenê. Certinho. Está lá. Não precisa ir lá perguntar o que tem, deixa de ter. Não, está lá. Tem banheiro lá em cima. Você está entendendo, irmão? A igreja é sua. É o lugar onde nós nos encontramos e nos achamos como seres humanos. Nós vamos orar. Você vai colocar essa semana na mão de Deus. Pede para Deus. Senhor, em o nome de Jesus, venha abençoar. Eu quero agora te pedir, Senhor, toque em cada vida. Pai eterno, que as tuas mãos estejam estendidas, em o nome de Jesus, para fazer sinais, prodígio e maravilha. Pai celestial, nós te glorificamos, Senhor, por esse instante. Aleluia, vem então nos renovar diante desta palavra, Pai, aonde o primeiro passo é nós que vamos ter que dar. Nós vamos tomar uma posição a partir de hoje e seremos renovados de autoridade, de unção, de poder e de graça, e vamos declarar, vamos olhar e dizer, olha para nós, há algo diferente em nós, é o teu poder, é o teu agir, é teu Espírito que mora dentro de nós, e aí, Senhor, nós vamos ter autoridade, Pai. Dá autoridade para o teu povo agora, Senhor. Reveste de autoridade. Levanta este irmão, levanta esta irmã que está caído, que está prostrado, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor nos chamou para ser mais que vencedores em Cristo Jesus, e tudo nós podemos naquele que nos fortalece, e a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. Fortalece a tua igreja, renova a tua igreja, levanta este irmão, levanta esta irmã, faz a diferença, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos proclamar que só o Senhor é Deus, que nós possamos dizer que há um Deus que cura, que liberta, que restaura, que salva, que muda a família, que muda o casamento, que muda este homem, que muda esta mulher, que muda esse filho, essa filha. Venha Espírito, venha abençoar, que nós possamos ter uma semana de bênção, uma semana de vitória, aonde nós vamos declarar, só o Senhor é Deus, aonde nós vamos ter essa autoridade. Olha para nós, olha para nós vamos ter algo diferente, algo para entregar, algo para dar, uma palavra de bênção,
uma palavra de conforto, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de céu, uma palavra de vida eterna. Vem Espírito, enche-nos, Espírito, e nos dá a vitória em nome de Jesus. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Eu tenho, você tem algo precioso para entregar. O que está na moda agora é convidar o outro para fazer. Viu? Você não quer entrar de sociedade comigo? Você não quer... E aí faz as alianças. Mas a maior aliança que você pode fazer é a aliança com Deus. Ganhar a pessoa para Jesus. Viu? Trazer a alma para Jesus, restaurar os corações, pôr a pessoa para entrar dentro do templo e ver e enxergar, sentir aquilo que nunca sentiu. Deus é poderoso. Uma semana de bênção, de vitória para você, uma semana de graça. Se tiver enrolado, vai desenrolar no nome de Jesus. E a bênção de Deus estará no seu lar com você. Vai na bênção, uma semana de vitória. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre o povo de Deus e sobre vocês permaneçam hoje e sempre. Amém. Vai na bênção, que Deus os abençoe no nome de Jesus. Terça-feira, culto da prosperidade. Quinta-feira, o pastor Anderson está de volta. Abençoado